Diletos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Clarídio Matos e estou te convidando para mais uma vez nos acompanhar no estudo que faremos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Neste terceiro trimestre de 2025, em nossa Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o 15, serão 13 lições baseadas nesse trecho bíblico importante. A igreja em Jerusalém é o foco do trimestre todo e temos já estudado 3 lições, chegamos para a número 4, estudarmos hoje a igreja em Jerusalém. Então, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições que aquela igreja sofreu, inicialmente por parte dos judeus e mais tarde por parte também do povo romano, do poderio romano. A lição 4 será estudada no dia 27 de julho de 2025, Querendo Deus, e tem como título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Um tema que é bem conhecido entre nós pentecostais, porque nós pregamos, cantamos, ensinamos sobre o tema Espírito Santo, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, que faz parte intrinsecamente de todo o movimento pentecostal, ou como se tem convencionado chamar nos últimos anos, o pentecostalismo. Já não nos referimos muito mais sobre o movimento pentecostal, e sim pentecostalismo. São as denominações, ou seja, os nomes que se dá mais modernamente ao movimento pentecostal. O texto que nos serve de base para o estudo desta lição está em Atos capítulo 2, sugerido a partir do versículo 24, e por minha conta e risco eu inseriria o versículo 23 também para dar um sentido mais amplo, mais completo ao que vamos efetivamente estudar nesta lição. E o versículo 31 é o nosso texto áureo, que diz o seguinte: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não esqueçamos que o livro de Atos é um livro histórico e o Lucas está escrevendo estas realidades, amados, quase uns 20 anos depois. Ele está registrando os fatos que aconteceram em Jerusalém. Como já dissemos em lições passadas, e você deve saber, lembrar, o próprio Lucas disse que fez uma acurada investigação para então registrar em forma escrita os fatos, as realidades que sucederam em Jerusalém e arredores. Ele vai ampliar mais tarde o seu relato para outros pontos do mundo conhecido de então. Mas, para o foco das nossas lições deste trimestre, nós falaremos somente do escopo da obra de Deus dentro dos limites de Jerusalém, com rápidas pinceladas em situações que extrapolam a questão geográfica de Jerusalém. Mas esta lição, então, vai falar da igreja cheia do Espírito Santo em Jerusalém. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Ousar, meus amados irmãos, é um verbo que em nossa língua tem uma conotação positiva e uma negativa também. Positivamente, ousadia é aquela qualidade ou característica de quem é ousado, de quem é arrojado e corajoso, destemido. Inclusive, algumas outras versões para este texto traduziram para o português como coragem mesmo, como algo que o sentimento, a virtude que estavam sentindo aqueles amados irmãos, uma vez cheio do Espírito Santo, que se desdobra exatamente nisto, em ser corajoso.
Qualidade ou característica do que é imprudente, aqui já é no sentido mais negativo da palavra no português. Portanto, imprudência, ser ousado muitas vezes caracteriza uma pessoa imprudente. Também a questão da temeridade, aqueles que agem como não tendo muita certeza do que vai acontecer. E ainda, o dicionário nos diz que significa ousadia significa coragem deslavada, ou seja, um atrevimento e uma petulância, que aí extrapola o que é educado, a educação e tal. Repetindo, é preciso olhar o contexto para entendermos realmente do que estamos tratando aqui. Então, quando diz que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus, é no primeiro sentido gramatical da palavra, que significa com arrojo, com coragem, destemidamente. Porque, por exemplo, na NVI é traduzido como coragem realmente, ou o advérbio corajosamente, certo? Ou ainda, lá na versão Reina Valera, em espanhol, está escrito com confiança. Confiança. Eles anunciavam a palavra com confiança. Esse talvez seja realmente o sentido, aliás, talvez não, exatamente este é o sentido. Coragem no sentido positivo. E ter coragem não quer dizer que você não tenha medo, mas apesar do medo você age com segurança, sabendo onde está pisando e o que está fazendo. Quem age dessa forma tem convicção do que faz. E aqueles discípulos, uma vez cheios do Espírito Santo, ousaram realmente, não no sentido da imprudência, não ou da temeridade, ou ainda da petulância ou atrevimento. Não podemos entender que um crente cheio do Espírito Santo, que uma igreja cheia do Espírito Santo, seja algo atrevida ou petulante, porque isso não leva em conta também o respeito ao próximo, etc. Eles foram corajosos. Inclusive, a Bíblia vai dizer que, no contexto da igreja de Jerusalém, que a igreja, amados, estava cheia da graça de Deus e contava, inclusive, com a simpatia de todo o povo. É o que nós lemos efetivamente sobre a igreja de Jerusalém. Tá bom? Então, ser cheio do Espírito Santo, a lição vai abordar nesses 3 acepções ou consequências de um crente cheio do Espírito Santo, que é suportar a perseverança no meio das aflições, suportando as aflições, orando com poder. Amados, eu preciso dizer isso naturalmente, embora às vezes a gente passa de largo. A oração em si, ela não tem poder, evidentemente. É o Deus a quem oramos que tem todo o poder. Mas o que queremos dizer com oração de poder é uma oração efetiva, uma oração inspirada pelo Espírito Santo, que efetivamente e de uma forma maravilhosa irá manifestar aí sim o poder de Deus. Então Deus manifesta o seu poder através da oração, porque oração nada mais é do que falar com Deus. É o falar do fraco com o forte, do faminto com a abundância da comida, né, do sedento com aquele que tem a fonte da água, e assim é. Então a oração é esse diálogo com Deus. Entenda, não é oração forte, não é oração que tem poder. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que deves estar lembrando de Tiago, quando disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas não muda nada, tá? O Deus que opera, este sim tem poder. Opera através das nossas intercessões. O grande milagre e o grande mistério envolvendo a oração dos salvos é o fato de que Deus, sendo soberano, conhecendo todas as coisas, sabendo o que exatamente tem que ser feito, Ele conta com a nossa participação em oração. Então ninguém está descartado ou dispensado da reunião de oração. Ninguém está isentado de continuar orando, embora Deus saiba todas as coisas, está em todo lugar e pode todas as coisas. Costumo dizer que a oração realmente é um grande mistério. Deus pode tudo, sabe tudo,
aleluia, e conhece tudo. No entanto, ele quer que um ínfimo ser, né, um finito ser, alma finita, compreensão finita, limitado pelo tempo e pelo espaço, ore a ele e busque dele em confiança. E muitas vezes até ousadamente, como fizeram aqui, como pediram, na verdade, estes queridos irmãos que aqui estão morando em Atos capítulo 4. Vamos dar uma olhada no texto, então, que nos serve de base. Como disse, amados, por minha conta e risco, vou ampliar a leitura para o versículo 23, que diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Soltos do quê? Verso 23 diz que foram soltos. Soltos da prisão, porque você tem que lembrar, antes de continuar a leitura, que no capítulo 3, que estudamos na aula passada, aconteceu o milagre da cura de um homem paralítico de nascença. Este homem tinha mais de 40 anos de idade, e isso impactou a multidão que lá estava, reunida na área do templo, em uma área chamada Porta Formosa, diante da Porta Formosa, que dava acesso efetivamente ao santuário, segundo nos dizem os expositores bíblicos, tá certo, amados? Dessa multidão, meus queridos, quase 5 mil se converteu, diz o início do capítulo 4. Versículo 1 diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram as autoridades e o capitão do templo e os saduceus. Então os prenderam. Tá? Então, quando diz que eles foram soltos ali, é porque tinham sido presos na noite anterior. Versículo 3 diz: e prendendo-os, recolheram no cárcere até o dia seguinte, pois era tarde, já era tardinha. Lembre-se que Pedro e João subiram à hora nona, ou seja, às 3 da tarde. O culto da oração demorou pelo menos, sei lá, umas 3 horas. Estava findando o dia para os judeus. A partir das 18 horas começava um novo dia. Não temos a informação de que dia da semana era este, mas enfim, estava chegando a tarde, já era tarde, estava quase chegando a noite, e então os prenderam. E o versículo 4 registra que da multidão que lá estava, quase 5 mil, devia ser um sábado, ou sei lá, tinha muita gente reunida na área do templo. De uma multidão, quase 5 mil aceitaram, se converteram ou aceitaram a fé. Então, quando diz aqui no versículo 23 que uma vez solto, foi solto dessa prisão, Pedro e João, soltos. Procuraram então os irmãos e contaram o que tinha acontecido. E o que aconteceu? Aí você tem que ler também a parte primeira do capítulo 4 e vai encontrar que as autoridades mencionadas aqui, sumo sacerdote, os demais anciãos, a liderança religiosa, o sinédrio, enfim, o que era um concílio religioso e até com funções cívicas também, subordinado naturalmente ao poderio romano, mas funcionava ali dessa forma, com autoridade, especialmente sobre questões religiosas, o templo e tudo mais. Então, essa gente os prenderam e no dia seguinte os interrogaram a respeito em nome de quem ou com que poder eles haviam realizado o milagre. Eles imaginavam, na visão deles, de gente que não conhecia e nem sabia a realidade da nova dispensação, o poder de Deus ou o pentecostalismo. Eles imaginavam que foram que eles eram curandeiros e que curaram o paralítico. Pedro então explica para eles que foi o nome de Jesus que foi invocado, aleluia, para produzir aquela saúde perfeita naquele homem com mais de 40 anos. Glória a Deus por isso. Capítulo 4, versículo 13, vai dizer que eles reconheceram então que eles haviam estado com Jesus. Ok, este é o contexto. Então, voltando para a nossa leitura para a lição de hoje, no versículo 24. E, assim que Pedro e João contaram para os demais irmãos, porque uma vez solto, eles foram aonde os irmãos estavam reunidos. Certo? Contaram-lhes, procurando os irmãos, aliás, lhes contaram. Que irmãos são esses? A comunidade da fé.
que já era grande, você sabe, né? A primeira pregação de Pedro foram quase 3.000 que se converteram, mas já havia muitos crentes já em Jesus naquela época. Então, o grupo reunido, versículo 24 diz, e ouvindo eles isto o quê? O relato de Pedro e João, de que as autoridades o haviam proibido categoricamente de falar a respeito do nome de Jesus, ou pregar a ressurreição em nome de Jesus, enfim, que era o tema central da pregação deles, tá bom? Então, unânimes, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. Isso, aqui não aparece o termo oração, mas levantar a voz a Deus a Deus significa exatamente orar. Então, oraram e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Glória a Deus, reconhecendo, exaltando o Deus Criador. Que disseste também pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram, ou se revoltaram, os gentios, ou as gentes, como dizem outras versões, ou as nações. E os povos pensaram ou imaginaram coisas vãs, coisas inúteis, como, por exemplo, os ídolos, adoração e tal. Tá? Aí o versículo 26 diz, eles continuam, né, orando e dizendo, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa é uma citação deles do Salmo 2, escrito por Davi, inspirado. Eles consideram, Pedro e o João aqui, ou aqueles irmãos reunidos ali, consideram que é uma palavra de Deus aqui, inspirando Davi para escrever esta realidade que o rei Davi enfrentava lá. E agora eles aplicam essa realidade para o caso presente ali em Jerusalém. Verso 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, que era o rei, mas Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, com os gentios e os povos de Israel. As gentes, né? Os gentios são as demais gentes. 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. 29 diz, agora, pois, Senhor, baseado nisso, né? Agora, pois, quer dizer, com tudo isso, Pai, essa circunstância toda, agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. O termo aqui, mais uma vez, apareceu, ousadia, no versículo 29. Aleluia. Agora, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, diz na versão Almeida atualizada. Versículo 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. Verso 31, que é o nosso texto áureo, meus amados, na atualizada diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Intrepidez é a palavra usada na ARA, né? Na Almeida Revista e Atualizada, ou ousadia. Já dissemos que ousadia aqui no sentido positivo, porque existe a ousadia precipitada, imprudente, mas aqui é ousadia ou intrepidez, que significa também coragem, audácia, né? No sentido bom também da palavra, ok? Esse é o texto que nos serve de base para o estudo desta lição. A igreja de Jerusalém, então, cheia do Espírito Santo. Não sabemos quantos irmãos estavam reunidos nessa ocasião, mas deduzimos pelos demais textos, por exemplo, Atos 2:4 e outros mais. Aliás, há 9 menções, pelo menos, no livro de Atos, sobre estar cheio do Espírito Santo. E algumas delas, meus amados, pelo menos umas 3 delas, falam dos discípulos, sem especificação de nomes, estarem cheios do Espírito Santo, por
Sequência, meus amados, não é como alguns entendem que o enchimento do Espírito, ou os dons espirituais, ou o Pentecoste, como nós entendemos hoje, ficou restrito às autoridades e ao tempo dos apóstolos. Não. Todos os 120, por exemplo, que estavam no dia do Pentecoste reunidos, capítulo 2, 4 de Atos, diz a Bíblia, foram cheios do Espírito Santo. Aqui, eles, plural, foram cheios, não só Pedro e João, não só os apóstolos, mas os discípulos. Portanto, o termo que nós temos aqui como título da lição, a igreja cheia do Espírito Santo, é uma realidade que nós hoje presenciamos, aliás, almejamos que todos os que se dizem pentecostais realmente vivam uma vida cheia do Espírito Santo. Verdadeiramente, quero dizer, porque há muitas imitações, há muitas coisas que se vieram agregando através da história da igreja, e que não condizem mais com a realidade de uma vida cheia do Espírito Santo. Tá certo? Mas a lição vai falar um pouco, pelo menos de 3 itens, nas 3 divisões principais do assunto, de características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não apenas líderes, repito, mas a igreja como um todo, o corpo de Cristo. Que esse é o propósito. A bênção, disse Pedro na pregação primeira lá de Atos 2, no verso 39, a bênção está destinada a vocês que estão aqui, aos vossos filhos e a tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Portanto, não estava, repito, restrita, como querem os cessacionistas, a era apostólica e apenas a liderança. Não, a promessa, repito, baseada em Joel 2, 28, fala de servos e servas, homens e mulheres, enfim, todos os que crerem em Cristo Jesus nesta dispensação da graça estão, aleluia, ou serão contemplados com a bênção do enchimento do Espírito. O ideal mesmo é que se mantenha cheio, é o que Efésios 5,18 nos diz. Mantenham-se cheios do Espírito Santo, glória a Deus. E aí, lá em Efésios, no contexto, fala-se de adoração verdadeira, de um crente cheio do Espírito que louva a Deus verdadeiramente, que ora e tudo mais. Bom, como disse, nós precisamos nos concentrar, devido ao escopo da lição, no capítulo 4 de Atos, na visão histórica, mas também doutrinária, porque não do Lucas, o servo de Deus, um apóstolo, chamaríamos assim, Lucas. A igreja de Jerusalém, cheia do Espírito, enfrenta desafios, sim, e persevera, mesmo apesar dos desafios. Os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais desse poder. Este é o nosso tema nesta lição, então. Tópico 1, vamos falar de uma igreja perseverante, mesmo em meio às perseguições. No tópico 2, meus amados, falaremos a respeito de uma igreja que ora com poder, já falamos sobre isto lá atrás, no início. Orar, o poder aqui é o poder de Deus, não o poder da oração, tá bom? Oração é oração, você fala com Deus que tudo pode. E 3, uma igreja ousada. Também já explicamos um pouco essa palavra ousada, que em português tem é uma palavra polissêmica, tem vários sentidos, um positivo e outro negativo, conotações, né? Então, uma igreja que intrepidamente testemunha de Cristo, uma igreja ousada no seu testemunho, tá bom? Pensemos um pouquinho, então, na parte primeira da lição, que vai falar de perseverança, que é uma característica realmente dos crentes cheios do Espírito. Na primeira lição, nós, baseado em Atos 2 e o texto áureo lá, meus amados, já falava dessa perseverança. Desculpe, na lição 2, na verdade, lição 2, o texto áureo era 2,42. A primeira palavra é perseveravam na doutrina, isto é, na lição 2. Então a perseverança faz parte, ou fez parte, intrinsecamente da igreja de Jerusalém, que serve-nos de exemplo. Evidente que a igreja lá de Jerusalém também vai enfrentar esses seus problemas, vários que estudaremos aí na sequência do trimestre, mas a ênfase é que elas perseveravam apesar das lutas, das provações, dos sofrimentos.
Então, nessa lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Primeiro, ela persevera. É isso que a gente vê aqui no tópico 1. Glória a Deus. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de fé, se ela continua. Glória a Deus, se ela continua. Porque perseverar é exatamente continuar fazendo aquilo que se está fazendo, desde que o que eu estou fazendo esteja certo. Pedro, o apóstolo, é citado aqui na lição, lá no capítulo 4, versículo 12, na primeira carta, onde ele diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranheis, é normal isto acontecer. Que fogo estranho é esse? Fogo, alguma coisa estranha, desculpe, né? Efetivamente, amados, são as provas, são as lutas comuns, naturais, que virão sobre a vida de tantos quantos realmente amam a Cristo. Fogo ardente, diz lá o Paulo, não estranheis o fogo ardente, que surge destinado a provar-vos. Deus nos prova, permite-nos as provas para nos tornar melhor. Evidente que o diabo tenta para tentar nos derrubar. O diabo tenta para nos piorar. Mas Deus, quando nos prova, a intenção dele é fazer-nos melhores servos, melhores crentes, melhores adoradores, melhores evangelistas, melhores ganhadores de almas, melhores pregadores, melhores ensinadores, melhores crentes de forma geral. Tá bom? Então, Tiago, por exemplo, fala muito a respeito disso também, inclusive que devemos agradecer a Deus ao passarmos pelas provas. Vamos dando glória a Deus. Aleluia. Essa igreja suporta as provações. Por causa do Evangelho, ela reúne forças, naturalmente, na oração e renuncia seu próprio bem-estar. O Senhor Jesus já havia dito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Essa oração que ela faz a Deus fortalece a igreja, porque Deus respondeu, no caso lá específico, dando-lhes essa ousadia. Tanto é que o mesmo versículo que nos serve de texto áudio diz que anunciavam com ousadia, ou coragem, ou confiança, ou corajosamente, a palavra de Deus. Sem estar cheio do Espírito, a igreja perde o seu vigor, perde a sua vitalidade. O testemunho também, evidentemente, fica flácido, frágil, misturado, místico, religioso apenas, sem a fagulha, sem o fogo, sem a eficácia de um testemunho real. É por esse motivo que Jesus prometeu em 1:8, descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis a virtude, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É exatamente isso que aconteceu aqui também. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia em proclamar, então, o Evangelho. Pensemos, então, uma igreja perseverante. A lição, na sua divisão primeira, trata exatamente dessa característica da igreja como perseverante em meio ao sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, lembra que nós já fizemos menção, capítulo 3, Pedro e João foram ameaçados, no capítulo 4, especialmente versículo 17, de pregarem, de continuarem pregando a palavra de Deus ou falar no nome de Jesus. Foram proibidos de falar ou ensinar em nome de Jesus ou sobre o nome de Jesus. Já imaginou? Essa era a proibição específica das autoridades. Não falem mais. Não quiseram castigar os apóstolos nessa ocasião porque tiveram medo do povo. O povo estava ao lado deles, o povão, a opinião pública.
E, portanto, quando libertaram os apóstolos, não foi um senso de justiça, mas sim o medo que os fez agir dessa forma. Infelizmente, foi o medo. Mas aqui está, houve a proibição e o castigo seria realmente duro, como virá a ser nos próximos capítulos aqui, na sequência da história. A ordem era clara, mas os apóstolos não obedeceram. Literalmente, Pedro vai dizer para ele, mais importa obedecer a Deus. Ele até disse, pense, julgai, no 4,19, mas julgai se isto é justo diante de Deus, antes ouvir a vós, ou a vós autoridades, ou a Deus. Efetivamente, ele vai dizer, não podemos nos calar a respeito das coisas que temos ouvido e visto. Por exemplo, o milagre da cura do paralítico, feito em nome de Jesus. Por Jesus, aliás, porque eles usaram o nome de Jesus. O tempo verbal do verbo usado no versículo 8, ali, do capítulo 4, diz-nos o autor, comentador da lição, porque lá no 4 diz assim, então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, cheio do Espírito. Tempo verbal demonstra que o apóstolo já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, mas agora estava novamente cheio do Espírito, certo? Então, o próprio tempo verbal do grego, diz o pastor José Gonçalves no comentário da lição, explica isso, deixa claro, tendo sido cheio, seria o tempo verbal lá no original. Uma ação que já aconteceu, ou seja, ele estava cheio quando aconteceu. Ele não foi orar aqui simplesmente para agora precisamos... Não, o Espírito estava na sua vida porque ele foi batizado com o Espírito Santo e todo crente batizado no Espírito Santo tem, sim, o Espírito Santo. E no caso deles já o revestimento do poder, que é o batismo no Espírito Santo. Agora, a Bíblia fala de vários enchimentos do Espírito e há pessoas que têm dificuldade de compreender isto. Aqui eles estão sendo... O que é ser cheio? É ser dominado completamente pelo Espírito Santo, ser tomado pelo Espírito. São expressões que a Bíblia utiliza para esta realidade, e até no Antigo Testamento vamos encontrar nos livros de Juízes, por exemplo, a respeito de Sansão, a respeito dos juízes lá, que eram tomados, Davi, também tomados pelo Espírito Santo. Então, estar cheio do Espírito é como estar transbordando, porque o Espírito mora, mas infelizmente não, às vezes não está saliente, ou seja, não está dominando a vida de alguém, porque não há espaço suficiente ou compreensão, ou coragem, ou ousadia. As pessoas às vezes ficam relutantes, pessoas crentes, em deixar o Espírito dominar. Agora, Pedro, João e os demais estavam cheios do Espírito Santo, tá? No verso 8. Tendo sido cheios. Demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Pentecostes, em Atos 2, foi nesse momento cheio novamente. O autor até usa o termo revestido novamente, que pode dar a ideia a alguns que ele foi batizado novamente. Não, ele já era batizado, mas agora está novamente cheio do Espírito. Uma igreja continuamente cheia. É o sentido até gramatical, dizem os estudiosos da língua grega, para Efésios capítulo 5, que fizemos menção rapidamente, e o versículo 18. Ali, na nosso idioma, no português, está um imperativo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O sentido seria algo parecido com nossa forma gerundial do verbo. Mantenham-se cheio, estando cheio do Espírito. Aleluia. Manter-se cheio. Esse é o segredo. E não apenas em campanhas esporádicas, certo, amados, que alguém vai buscar esse enchimento. Mas sim, há em Atos momentos como este aqui, em que os crentes foram novamente cheios. O ideal seria que mantivéssemos-nos cheios. Amém? Para poder primeiro suportar o sofrimento, porque viria, como virá, na sequência da história ali,
o sofrimento, inclusive açoitamentos. Eles sofrerão fisicamente, emocionalmente, e todos os apóstolos serão martirizados, menos o João. Mas eles enfrentam corajosamente, como diz a Bíblia, o texto que nós estamos lendo. Bom, uma igreja cheia do Espírito Santo persevera e não negocia os seus valores. É um tema bem atual, naturalmente. Bom, quando a classe sacerdotal intimidou os apóstolos ali, eles não titubearam, não cederam. Eles, inclusive, Pedro, tomando a palavra, foi muito incisivo no versículo 19, que já citamos. Julgue aí entre vocês. Diante de Deus, é justo diante de Deus? É correto justo, ou seja, correto diante de Deus? Ouvir a Deus, a quem ouvimos, a quem temos a ordem clara de fazer o que nos foi mandado fazer. Jesus, por exemplo, disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. E, portanto, o que estão dizendo agora que não é para fazer isso, é mais justo, é mais correto ouvir a Deus ou a vocês? A ousadia de Pedro aqui. Tanto é que, como eu disse no 4:13, eles reconhecem, aquelas autoridades lá do Sinédrio reconhecem que Pedro e João estiveram com Jesus. E isso naturalmente faz toda a diferença, não faz? Estar com Jesus ou continuar em comunhão com Cristo faz toda a diferença. Em outras palavras, amados apóstolos afirmaram que não negociariam, não tem bandeira branca, não tem negociação, não vamos sentar à mesa para discutir esse assunto. Deus mandou e nós vamos fazer. Aconteça o que acontecer. Essa é a coragem dele. Não negocia valores. Os valores morais, valores éticos, valores espirituais acima de tudo. Não abriram mão desses valores da fé. São inegociáveis. Há coisas na vida hoje, aliás, quase tudo no mundo é questionável e inegociável. Mas os valores espirituais não são negociáveis, não estão à venda, ou não se sentam para a mesa de não se leva para a mesa de negociação. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder espiritual é quando abandona e quando deixa os princípios sagrados. Infelizmente tem acontecido. Sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras ou os chamados valores mundanos. Por esse motivo, as inúmeras exortações para que o crente não se misture com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, não ameis este mundo, não tenha amizade com o mundo, disse Tiago 4:4 e assim por diante. Então, não há negociação. Os valores são mantidos quando a igreja está cheia do Espírito Santo e persevera cheia. Glória a Deus. Bom, uma igreja cheia do Espírito Santo, que persevera nessa realidade, está convicta da sua fé. Aleluia. Vimos e ouvimos as coisas que nós vimos e ouvimos, disse o Pedro. Pois não podemos deixar de falar, ou negar, no caso, das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar, foi Deus que fez, é Deus que está realizando, é Deus que nos chamou, Deus que nos enviou, que operou o milagre. Glória a Deus. Na cura do paralítico, por exemplo, lá do Porta Formosa. Não se apoia, uma igreja então cheia do Espírito Santo, não se apoia em suposições, mas em realidades, em fatos, e contra fatos não há argumento, você sabe disso. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus. Ah, sim, né? Tem pessoas que a conhecem, que têm um conhecimento de Deus apenas referencial. Aquele tipo que Jó menciona lá sobre ele mesmo, no capítulo 42 do seu livro. Eu te conhecia só de ouvir falar, aleluia, mas agora os meus olhos te veem. Então esse conhecimento referencial apenas, eles não apenas conheciam sobre Deus, conheciam o próprio Deus. E isto faz toda a diferença, como fez para o Jó, por exemplo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O Jó reconhece isso lá no capítulo 42.
Aleluia. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus então, mas a própria realidade, sentiram a sua presença, vivenciaram, experimentaram o poder do Espírito. Quando Filipe pregou em Samaria, os apóstolos depois foram chamados, o mesmo Pedro e João vão ser chamados lá para Samaria. Chegando lá, eles viram as realidades marcantes, mas as próprias pessoas que lá estavam também viram. Atos 8 e 6 retrata esse momento. Tem um caso também em Antioquia, quando Barnabé é mandado para lá. Chegando lá, a Bíblia Sagrada diz que ele viu a graça de Deus. Como é que se vê a graça de Deus? Vê-se a graça de Deus nas realizações do poder de Deus na vida de pessoas, em transformações, em libertações também. O caso de Samaria está lá no capítulo 8, versículo 6. Entre mentes, versículos 4 diz que foram dispersos, versículo 6, multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais. Aleluia. Vendo os sinais. Então, multidão, as pessoas acataram o que Filipe pregava, porque não só ouviam a mensagem, mas também viam as realizações. Estamos precisando um pouco mais disso, não é, amados? Ver as realidades. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto e aqui na terra apenas ouvido. Então muitas pessoas realmente desobedecem a Deus achando que não vai dar nada, né? Mas um dia vai dar sim. Então esse é o tópico 1 da lição. Falando de uma igreja perseverante, que suporta o sofrimento, que não negocia valores, importantíssimo isto, e que está convicta daquilo que crê. Aleluia. Paulo diz, eu criei, por isso preguei, eu sei em quem tenho crido. Essas certezas íntimas e internas de cada crente hão de testemunhar e caracterizar um crente cheio do Espírito Santo, que não titubeia, que fala com convicção. Tá bom? No tópico 2, falamos de uma igreja que ora com poder. Já falamos um pouco sobre essa questão, orar com poder, poder de Deus. Essa oração, amados, deve ser com propósito. E é interessante notar que eles não estavam com medo, como diz o comentador bíblico chamado Meir Pilma, eles não estavam com medo, portanto não pediram proteção. Não estavam com raiva, diz ele, e, portanto, não pediram vingança também em relação aos inimigos. Apenas disseram, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos poder ou ousadia. O versículo 24. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz, disseram, soberano Senhor, que disseste por... Aí cita o Salmo 2, glória a Deus. Levantaram os reis da terra... E a oração prossegue para fazer. Agora, Senhor, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, com toda a ousadia, a palavra, aleluia, de Deus. Repetindo, não está pedindo a condenação dos inimigos, ou o quê? Estão pedindo poder, ousadia, coragem, intrepidez para continuar pregando a palavra de Deus. Aleluia. Como observou alguém, é exatamente por demonstrar essa ousadia e pregar a palavra com ousadia que Pedro e João foram presos. Agora, eles soltos da prisão, pedem a Deus mais dessa ousadia. E certamente isso redundará, e vai sim redundar em aflições, em lutas, em provas e prisões também em sequência. Mas é o que eles estão pedindo. Então, repetindo, eles não estão com medo, não estão pedindo proteção. Que mais? Não estão com raiva, porque não estão pedindo vingança. Tá? Nela, eles oraram para que Deus exercesse sua soberania, enquanto estendes a tua mão, eles disseram, e opera as tuas maravilhas. Tá bom?
este é o princípio, né? Ou um dos que deve reger a oração de um crente cheio do Espírito Santo. Ele falará dessa forma, pedirá a Deus essa realidade. Orando em unidade, ouvindo eles unanimemente. Essa palavra fortíssima, né? Unanimemente, quer dizer em concordância íntima, unânime, no mesmo ânimo. No mesmo ânimo. O comentador da lição traz uma explicação sobre essa palavra, retirada da Strong, a concordância famosa, que explica que unânimes vem de um termo grego que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isto é agir em unanimidade. Oh, glória a Deus! Como um só coração, uma só alma, vai dizer o texto mais adiante. Isso mostra que havia unidade, glória a Deus, e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito, portanto, é unida. Ela fala uma coisa e vive essa realidade em benefício de todos também. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros menos experientes, alguém que está mais maduro, outros estão amadurecendo, há novos convertidos e etc. E precisamos, amados, mesmo assim que haja essa unidade de propósito, mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus no mesmo propósito. Isso é unanimidade. Unanimidade. Vivemos tempos de muitas divisões, de muitos entendimentos, onde quase tudo é questionado por qualquer pessoa que se julgue no direito de ter a verdade, etc. Mas oração, amados, é preciso que haja essa unidade. Amém? Unanimemente levantaram a voz. Não é a primeira vez, em Atos você vai encontrar vários momentos em que eles se unem, reunidos, todos estavam reunidos, tinham tudo em comum, enfim, a comunhão, estavam realmente unidos. Crente cheio do Espírito Santo ora em unidade de propósito, especialmente, o mesmo propósito. Glória a Deus. Não é um orando de um jeito, outro do outro, puxando de para cá, aí enfraquece. O que mais? Orando com fundamentação bíblica, ou seja, fundamentados na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram, eles no caso citaram Salmo 2, versículos 1 e 2. Estou lembrando Daniel, lá na Babilônia, final do cativeiro. Ele percebe que não há evidência de libertação e entendeu pelos livros, está no capítulo 9 de Daniel, entendeu pelos livros, ou seja, pela palavra de Deus, que o fim do cativeiro estava aproximando-se e não estava acontecendo nenhuma evidência de libertação. Então o que ele foi fazer? Foi orar. E orou baseado na palavra de Deus. Temos ouvido, até com certa frequência, em nosso meio, a expressão orar a palavra de Deus. É preciso entender isso. Essa frase, apesar de moderna e utilizada aí nos meios neopentecostais e tal, ela é real, ou seja, você ora de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou falando que você vai rezar, não é isso, não é rezar o salmo, como a religiosidade dominante ensina. Não, quando dizemos orar a palavra, é orar de acordo com a palavra. Eu até evito essa frase, mas temos que explicar isso. Não é errado citar partes da Bíblia como apoio da nossa fé, certo? Como fizeram os irmãos aqui, lembrando do Salmo 2. Senhor, tu que disseste por Davi essas realidades, multidões, as pessoas estão revoltadas contra o teu servo Jesus, e assim está acontecendo aqui em Jerusalém. Então, Senhor, olha para as suas ameaças e dá-nos coragem, dá-nos ousadia para continuarmos falando a palavra. Aleluia. Foi o que eles pediram. É preciso orar tomando por base, então, a palavra de Deus. Não é mesmo, meus queridos? Porque Deus vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Então, nada mais correto do que orar de acordo com a palavra de Deus. É isso que se fala, que se prega ou que se ensina neste ponto aqui. Tá bom? Glória a Deus por isso. Para encerrarmos o tópico 3, uma igreja ousada no testemunho. Como resultado daquela vida dedicada a Deus e daquele período de oração, eles continuaram, diz o versículo 31, pregando a palavra, anunciavam
a palavra. Eles continuaram anunciando a palavra com ousadia, a palavra de Deus. Ousadia para enfrentar a oposição. Repetindo, ousadia aqui é coragem, intrepidez, arrojo. Aleluia. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos, sabiam que havia ameaças. Os sacerdotes, aliás, os principais sacerdotes, os anciãos, melhor dizendo, que compunham o Sinédrio, o concílio dos judeus, meus amados, os haviam categoricamente proibido de falarem no nome de Jesus. Então oraram dizendo, Senhor, olha para as suas ameaças. Não pediram vingança, apenas, Senhor, olha que eles estão nos ameaçando, e quanto isso, dá-nos força, dá-nos poder, dá-nos coragem para continuar fazendo o que temos feito. Aleluia. Já foi dito que a igreja cheia do Espírito é uma igreja que persevera. Isso a gente tem dito desde o início. Glória a Deus. Então, é isso que eles estão pedindo aqui. Aleluia. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá algum tipo de perseguição, de rejeição e de oposição. Isso não é novo. O próprio Senhor Jesus disse, se me perseguiram a mim, também perseguirão vocês. E o Paulo também não iludiu Timóteo, não. Não dourou a pílula, não usou de eufemismos, mas foi direto ao ponto, dizendo, na verdade, tantos quantos querem servir piamente a Cristo padecerão perseguições. Faz parte da vida cristã. Então o que tem que fazer? Pedir a Deus coragem, força, ânimo. Uma igreja que procura ajustar-se à agenda do mundo, ou do Estado, ou das autoridades mundanas, meus amados, já perdeu a legitimidade bíblica, perdeu o poder eficaz do testemunho. Não podemos estar comprometidos. Jesus mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Efetivamente. Há muitos hoje envolvidos neste tempo profético que vivemos, tempos do fim, amados. Então é preciso separar uma coisa da outra. É necessário, aliás, por conta aí das guerras do mundo, especialmente envolvendo Israel. Há muitas pessoas entendendo que a igreja é um reino, né? Na verdade, a igreja faz parte do reino de Deus, mas não é o reino da terra. E nós não temos que nos preocupar com isso, não. Tá? Temos que focar na nossa vida pessoal com Deus, e aqui estamos falando de testemunho, testemunhar individualmente e de pregar o evangelho. No Novo Testamento, é bom lembrar, a salvação é individual. O plano de Deus para a salvação é individual. Certo? Amados, chegará um tempo após o arrebatamento em que Deus se voltará para Israel enquanto nação. Então, meus amados, é preciso entender as coisas completamente. Tudo que está acontecendo no Oriente Médio ou em outro lugar do mundo são, de alguma forma, algum sinal dessa aproximação do arrebatamento da igreja, da futura grande tribulação e tudo mais. Mas eu não posso me focar nisso tudo, eu preciso continuar como crente em Jesus, dando esse testemunho vivo da presença de Deus, não me importar com isso, porque para o arrebatamento não precisa acontecer nenhum sinal. Aliás, não tem basicamente sinais indicativos do arrebatamento que necessite ainda acontecer. Todos praticamente já aconteceram. Tá? Porque nós todos que somos dispensacionalistas acreditamos no arrebatamento iminente, ou seja, a qualquer momento. Então deixa de focar simplesmente nos acontecimentos geopolíticos. Tem gente especializando em geopolítica aí para poder falar nos púlpitos. Então cuidado com isso, é preciso continuar pregando, tá? Com ousadia, enfrentando as oposições, mas pregando o Evangelho de Cristo. Ousadia no exercício, então, também dos dons espirituais. Testemunhar os dons espirituais. Eles não terminaram. Eles continuam. Somos dos continuistas. Acreditamos que os dons são para hoje. No ensino de Lucas, também no ensino de Paulo sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, 14, em Efésios, que já fizemos menção, onde Paulo diz que
o crente precisa estar cheio do Espírito Santo. O enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais. Não tem como, né? Um crente realmente cheio do Espírito será um crente que vai manifestar os dons espirituais. Não é o crente, aliás, é o Espírito de Deus que encontra essa liberdade na vida do crente cheio do Espírito. Cheio, porque é o Espírito que domina, né? O estar cheio quer dizer estar dominado pelo Espírito, e é natural que os dons espirituais se manifestem na vida desse alguém. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito, chavão, clichês. Não, é algo real, vivencial, experimental. Aleluia! O pentecostalismo verdadeiro é experimental. Não é só experimental como nos acusam por aí. Temos teologia, temos ensino também. Mas sim, aleluia, há que haver essa prática dos dons espirituais. No livro de Atos, é o Espírito Santo quem dá crescimento para a igreja, verdadeiramente. É a ação do Espírito de Deus entre eles, os crentes, nós, que realiza obras, especialmente olhando para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 3, 5, Atos 8, lá em Samaria, Atos 13, quando Paulo está em Antioquia da Pisídia também. Tá? Ousadia na exposição da palavra, ampliando. As Escrituras dizem que após a oração, todos foram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia. De novo, a palavra ousadia aqui pode ser traduzida como intrepidez, como coragem, ou como está lá na versão espanhola, com confiança a palavra. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece em 4,13 para se referir à coragem de Pedro e João diante lá dos interrogados. E admirou as autoridades que disseram, como eles são galileus, como falam com tanta ousadia, com tanta intrepidez, com confiança essa palavra. O cristão cheio do Espírito, então, se torna corajoso. Para quê? Não para desafiar o diabo, mas para pregar a palavra de Deus, enfrentar todas as oposições. Ele prega com poder. Glória a Deus. Então, vimos, meus amados, nesta lição, que de fato uma igreja pentecostal é uma igreja que persevera, é uma igreja que continua apesar das lutas, fazendo a obra de Deus, e faz isso, meus amados, não importa o que aconteça. Ora sempre buscando o poder de Deus, vou repetir, não é a oração que tem poder, é Deus a quem oramos que tem poder, mas sim, ela busca esse poder. Para quê? Para continuar testemunhando. A primeira igreja não foi perfeita naturalmente. Vemos em Atos dos Apóstolos muitos problemas que virão e nós estudaremos na sequência. Porém, era uma igreja que diariamente estava buscando o poder de Deus e eram constantemente cheios novamente do poder do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Este é o segredo de qualquer crente que quer viver e agradar a Deus. Que Deus nos abençoe, que mantenhamos esta mesma marcha, meus amados, buscando sempre o poder necessário no dia a dia. Assim como temos o pão nosso de cada dia, precisamos cada dia o Espírito alimentando nossa fé e nos mantendo cheios. Lembre-se de Efésios 5:18. Mais que uma ordenança, ou seja, mais que um imperativo pontual, é uma questão gerundial, ou seja, mantenha-se cheio, continue cheio do Espírito Santo, e então serás uma bênção para muita gente, para o povo deste mundo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente. Se você gostou deste vídeo, por favor, compartilhe, curta, divulgue, porque esse é o nosso intento, tá? E até uma próxima, em nome de Jesus, querendo Ele. Amém.